O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem e põe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio atrás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: Coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, neste nosso encontro com a palavra de Deus, que nos é proposto neste dia, nesta segunda-feira, nos apresenta nos mostra sobre o que é a fé. Que nós podemos, com a fé no nosso coração, quando verdadeiramente nós confiamos e não desesperemos em meio às nossas dificuldades, em meio às dificuldades do mundo. O Evangelho de hoje narra para nós a história de duas pessoas. Primeiro, um pai de família, depois uma mulher. O pai que vê a sua filha morta, doente, devia estar doente há vários dias, e buscava cura para a enfermidade da sua filha, buscava que a sua filha vivesse, e quando ele, no desespero, no seu desespero também como pai, uma pessoa humana, vai atrás daquele que poderia trazer a vida à sua filha. Talvez já ouvi falar de Jesus, das curas, dos milagres que Jesus realizava. E aquele homem corre atrás e, antes de chegar até Jesus, recebe a notícia que a filha havia morrido, que deixasse o mestre em paz. Mas ele não desistiu, ele continuou. E, de um modo simples e humilde, o Evangelho fala, ele se inclinou-se profundamente. Quer dizer, se colocou na humildade de reverência. E ele diz aquela frase: minha filha acaba de morrer, vem e põe a mão sobre ela e ela viverá. Veja o detalhe deste evangelho. O homem se colocou diante do Senhor e fez um pedido. O seu coração, a sua fé, o fez ir atrás, porque ele amava a filha. Porque ele queria a filha de volta. E queria que aquela pessoa que ele amasse voltasse à vida. E Jesus, num ato de compaixão, de amor, ele vai então até o local onde está essa menina. E no decorrer do caminho, aparece então uma mulher. Uma mulher que estava vendo um sofrimento há 12 anos. Já pensou ver 12 anos com uma doença que não encontrava cura? Em outros evangelhos, vai dizer também que essa mulher era muito rica, porque ela usou toda a sua fortuna para encontrar a cura, dando dinheiros para médicos, para especialistas que estudassem o problema dela e não encontrou nada, e não conseguiu a cura através da medicina. E essa mulher também, no detalhe que ela faz, ela quer tocar o manto de Jesus, nem falar com Jesus, nem ser tocado por Jesus.
apenas tocar no manto. E ela pensava, se apenas eu tocar no manto dele, eu ficarei curada. Veja duas histórias que nos remete a uma experiência de fé, de amor. Quando verdadeiramente, em meio às nossas dificuldades, seja elas grandes ou pequenas, que diante das dificuldades, se nós temos fé em Jesus e cremos que Ele pode fazer algo por nós, que nós não desesperemos, mas apenas nos sentimos, devemos viver a humildade de acreditar. Porque essa mulher, este homem, poderia muito bem, no seu direito, rejeitar ou talvez buscar a resposta de Deus. Por que Deus permite que eu fique assim? Por que Deus não ouve a minha súplica? Por que Deus não vem me curar? Se Ele é Deus? Então é preciso que nós tentamos entender que em meio às nossas dificuldades, em meio aos problemas que nós temos, não devemos nos desesperar. Não devemos encontrar culpados ou querer exigir que eu não passe por aquilo. Eu não posso passar por isso. Às vezes nós somos assim. Quantos nós conhecemos que também na sua vida confiaram, acreditaram, mas a cura não veio? Quantos de nós conhecemos pessoas que suplicaram a Deus que curasse o seu filho, a sua filha, ou a sua vida, mas a cura não veio? Talvez aquela pessoa partiu. Mas é preciso que nós entendamos que a nossa vida pertence a Deus. E somente Ele tem o direito e o dever de cuidar de nós. Talvez a cura não veio naquele momento, mas a cura veio de uma forma diferente. Ela veio como que Deus acolhesse aquela pessoa para junto dele. Mas devemos nunca perder a esperança. E se Jesus não curasse aquela mulher, se Jesus não tivesse curado aquela criança, desde a vida, será que ele deixaria de ser Deus? Será que ele deixaria de ser o Mestre, o Salvador? Não. Por isso é preciso que nós sempre confiemos, não desesperemos, não questionamos a Deus e não queremos culpar Deus. É preciso que eu, como cristão, tenha fé. E a fé simples, humilde, não aquela fé desesperadora. Ah, Senhor, me ajuda. Ah, se você não fizer isso, eu te prometo mudar minha vida. Se o Senhor me curar, fazer promessa a Deus que nós depois não cumprimos. Não adianta, o homem não fez nenhuma promessa para Jesus. Ó, Senhor, se você curar minha filha, te darei todo o meu reino. Não, era um chefe, certamente, um chefe do exército, sei lá, chefe de alguma comunidade. E quando Jesus também mostra o seu amor. O que o Evangelho quer dizer, meus irmãos, também nos ensinar que é preciso que nós, como cristãos, confiemos no Deus curado, no Deus que cura, né? No Jesus que cura, não que faz milagres, né? Mas Jesus que cura também as enfermidades espirituais da nossa vida. Quantos de nós estamos espiritualmente enfermos, espiritualmente mortos, porque não buscamos a Deus de todo o coração. Não praticamos aquilo que Deus propõe para nós, os mandamentos dele. É preciso que nós, também diante do Senhor, peçamos essas curas. Não somente a cura física, mas a cura espiritual também. E esses homens, esses dois personagens, o pai e a mulher, nos dão um ensinamento muito grande. A humildade. Né? Não desesperaram. Não quiseram coisas grandiosas. Apenas que o Senhor as curasse de um mal que os atormentava. É assim que Deus olha para nós. Quando nós, muitas vezes, diante do Senhor, desesperamos, nós nos angustiamos diante do Senhor, e é preciso que nós, na humildade, peçamos a Ele: Senhor, cura-me. Se eu apenas tocar no manto do Senhor, se eu apenas pedir a Ele, Ele vai me atender aquele pedido. Portanto, não desesperemos, não nos angustiemos, pois cremos que Jesus é
o Salvador, é aquele que cura a gente. Se você hoje que nos assiste, está no hospital, está em casa, você que um dia perdeu uma pessoa e que não conseguiu aquela cura, volte para o Senhor. Confia nele. Confia na sua palavra. Confia que ele pode. Mas seja humilde de reconhecer que muitas vezes queremos do nosso jeito, não do jeito de Deus. Aquele homem apenas pediu: Senhor, toca nela, ela já ficar curada. Então, peçamos isso a Jesus hoje, que possamos, como irmãos e irmãs, cremos na sua palavra, crer no seu amor, crer que ele pode curar e que seremos verdadeiramente fiéis a ele. E que nada no mundo te separe do amor de Deus, nem as mesmas doenças, os males, as dificuldades. Apenas deixa com que o Senhor te ajude. E tenha como exemplo essas duas pessoas, esse pai de família e essa mulher, e essa criança que Jesus trouxe à vida. Que Deus possa nos abençoar, iluminar o nosso coração e a nossa vida. Que assim seja. Amém.